Segundo Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai, Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês do quarto ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus construído por Salomão tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins, as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam, juntas, 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam, juntas, 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo, fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois, levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim, e a coluna ao norte, de Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Depois, fundiu um grande tanque redondo, chamado Mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touros. Havia cerca de 20 figuras por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60.000 litros de água. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos. Colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois, construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo.
Hurão-Abi também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hurão-Abi terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas. Os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas. Os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis. As 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas. As bases móveis para levar água com as pias. O mar e os 12 bois debaixo dele. Os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Hurão-Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus. O altar de ouro. As mesas para os pães da presença. Os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço, para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro. Os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro.